Vestibular, carreira, profissão. Com o passar do tempo, estes três elementos vão se transformando e a tendência é que as pessoas busquem cada vez mais um conhecimento para que elas possam, no decorrer do seu aprendizado, levarem à frente suas vidas e carreiras. Pensando nesse contexto e pensando também na troca de mentalidade dos jovens, da sociedade e da população, hoje nós vamos conversar com o professor Nivaldo Pilão, ele que já esteve anteriormente no programa Em Foco e hoje fala sobre profissão, carreira e vestibular. Professor, mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer voltar à casa, é um prazer voltar ao seu programa, falar com os seus telespectadores. Vamos falar um pouco sobre isso, não é isso? Nós estamos aí numa fase onde a molecada está preocupada com relação a vestibular, ao que fazer da vida. Então, vamos conversar um pouco sobre essas coisas. Muito bem. O professor Pilão, para você que ainda não o conhece, tem uma ampla carreira dentro da educação. É um grande educador. Ele está há mais de 30 anos na área como professor universitário, trabalhou 20 anos e ainda trabalha na Unifiel. Atualmente é pró-reitor acadêmico lá da Unifiel. Trabalhou 20 anos, aliás, 30 anos na FGV dando aula, deu aula também na Facamp por 16 anos, ao mesmo tempo que se fosse separado ele já teria mais de 100. De formação é administrador de empresas, mestre em administração e também doutor em engenharia de produção. Professor Pilão, no momento em que a gente vive nessas transformações, né, os jovens de hoje são diferentes dos de ontem, sim. Muito se fala sobre como estudar. As tendências mudam também a forma de aprendizado. Qual que é a sua visão hoje sobre isso? Você sabe que estudar é uma questão de hábito. É uma questão de hábito. Eu tenho um amigo, ele se chama Pierluigi Piazzi. Pierluigi Piazzi. Aliás, vale a pena anotar e, se possível, compre o livro dele. É um livro pequeno, se chama Aprendendo Inteligência. Aprendendo Inteligência. Eu estive dando uma palestra para ele no Ângulo. Ele é diretor do Ângulo, né? Do Ângulo, cursinho. E eu estive dando uma palestra para ele, acho que faz uns 4 anos, mais ou menos, e ele disse o seguinte, que o grande problema é que nós estudamos errado. E ele, num cursinho, ele dizia assim, quer comprovação disso? O meu cursinho. Porque se a gente estudasse corretamente, a gente não precisaria ir para o cursinho, né? A gente só vai para o cursinho por quê? Porque não estudou corretamente enquanto fez o ensino médio, enquanto se preparou para chegar no momento do vestibular. E ele diz o seguinte, que a forma correta de estudar é a seguinte, você não pode deixar para estudar no momento que você vai usar. Então, ele diz o seguinte, né? Imagine que você tem uma prova, e essa prova está marcada para sexta-feira, amanhã, né? Que hoje nós estamos gravando numa quinta. Para sexta-feira. Então, se você perguntar para o garoto quando é que ele vai estudar, ele vai dizer, não, pode deixar que eu vou começar, na quinta-feira eu vou começar a estudar. E a mãe, na quinta-feira, se ele começar a bobear, ela começa, vai estudar, amanhã você tem prova, né? Então, o que significa? Que ele está se preparando para aquele episódio, né? Quando, na verdade, ele deveria estudar constantemente. Então ele diz o seguinte, que se você quiser realmente aprender, você teria que fazer o seguinte, você teve aula pela manhã, você estuda à tarde. Você tem aula à tarde, você estuda à noite. E se você tem aula à noite, você estuda depois da aula à noite, né? Então, na verdade, você não precisa de morrer de estudar, mas ele diz, pelo menos uns 50 minutos, 1 hora, você tem que estudar todos os dias aquilo que você acabou de ver na aula. Por quê? Porque essa é uma forma de você mandar para a sua memória mais remota, né? Mandar para a sua memória mais remota, que a gente funciona mais ou menos como um computador, né? Tudo que a gente recebe vem para a RAM, né? Para a memória RAM, a memória que vai sendo depois despejada. E só fica armazenado aquilo que a gente grava efetivamente. E gravar efetivamente significa que a gente precisa de fazer isto com uma forma como se a gente estivesse desligando as sinapses. Acabou aquilo, então, como acabou aquilo, pumba, você vai lá e volta de novo, você volta a falar do mesmo assunto e você grava. E esse livro dele fala exatamente como é que se estuda, é muito interessante, e ele diz o seguinte, né, que o grande problema é que as pessoas não estudam ao longo do processo, então correm para estudar no final. E quando estudam no final, o máximo que acontece é que ela estuda para passar, e passa, muita gente passa.
Aliás, a grande maioria passa, né? Mas não cresce em termos de aprendizado. São camadas de memória. São né? camadas de memória. Então, à medida que você vai estudando, você vai evoluindo, vai crescendo. E o estudar passa por essas coisas, né? Aliás, ele até faz uma brincadeira muito interessante, que ele diz o seguinte: vira e mexe, seu filho aparece e fala assim: escuta, pai, você fez lá, quando você fez faculdade, você aprendeu a fazer equação do segundo grau? Ah, aprendi, porque eu estou com dificuldade, você vem me ensinar? Aí você fala: pô, mas faz tantos agora anos. Tá difícil, meu filho. Agora... Por quê? Porque você não aprendeu. Na verdade, você estudou, passou, viu aquilo, mas não aprendeu. Se você tivesse aprendido, você fala: peraí, deixa eu olhar. Você olha e sabe o que é e começa a fazer. É verdade. Né? Então, estudar, existe um macete, se a gente puder assim dizer, uma metodologia que não tem nada de fácil. Não tem nada de fácil. Aliás, dizia Sócrates que estudar dói, né? E estudar dói porque muda, a gente estuda, a gente muda. E se a gente muda, a mudança é doída, né? Verdade. Embora você vai se dar melhor depois nos novos patamares, mas o processo de mudança é sempre dolorido. Verdade. E a ignorância detesta o conhecimento, né? Sim, com certeza. Então, você né? tem que lutar contra os monstros internos para colocar o conhecimento para dentro. Tem. Não é fácil, mas é possível, né? Não é fácil, mas é possível. E qual que é a importância de se estudar nos dias de hoje? Porque quando a gente fala em estudar é amplo, né? A gente pode falar de estudar, por exemplo, a matéria que vai cair no vestibular amanhã, a gente pode falar de estudar a regionalização do nosso país, ou até mesmo a física quântica, mas nos dias que a gente vive hoje, professor Pilão, qual que é a importância do estudo na vida, não só do jovem, como de todos? Assim, não há como... Não tem jeito. Não existe como não estudar. Esse é o ponto. Como é que eu posso conseguir continuar vivendo num mundo que está em permanente transformação? Enquanto nós estamos aqui conversando, está se mudando aí, está mudando as coisas, a tecnologia está mudando, um novo processo, um novo produto, uma nova oportunidade, um novo trabalho, uma nova técnica de qualquer área, da medicina, da inteligência artificial, não importa, da área está mudando, muda. Ora, se ele muda assim nessa velocidade, e é nessa velocidade, eu não tenho como não estudar. Porque se eu não estudar, eu não consigo acompanhar. E vem daí o problema que a molecada tem com o vestibular, né? Então, a grande preocupação do vestibular é assim: o que é que eu vou fazer? Né? Qual vai ser minha profissão? Você é jovem, não deve lembrar, mas o pai do pessoal mais jovem que está assistindo vai lembrar disso. Que na nossa época tinha uma propaganda era uma propaganda de salsicha. E aí um porquinho perguntava para o outro assim: o que você quer ser quando crescer? Ele falava: salsicha. E você? Ele falava: eu também, mas eu quero ser salsicha do frigorífico, que era o melhor frigorífico que existia na época. Eu não lembro qual era mais o frigorífico, mas era assim: eu quero ser salsicha. Então ele falava: o que eu vou ser quando crescer? É essa a pergunta do vestibular, né? O que você vai ser? O que você quiser. Exatamente. Sabe por que o que você quiser? Essa questão que o Henrique perguntou para a gente, né, a importância de estudar, é a seguinte: quem ou qual é a profissão do futuro? A sua. Essa é a profissão do futuro, a sua profissão do futuro. Por que é a sua? Porque não importa o que seja, não importa se é medicina, se é engenharia, se é telecomunicações, se é informática, se é direito, não importa. O que importa é que você tem que fazer bem feito. E a graduação, a importância do estudo, a graduação é a base para você começar a poder fazer bem feito uma carreira. Então ela começa na faculdade: mas vou estudar alguma coisa que depois eu não vou usar na minha vida profissional? Não tem problema. Se você fizer uma universidade bem feita, ela vai te ensinar a única coisa que você precisa saber. Claro que você precisa de conhecer técnicas, etc. E lhe será dado e lhe será ministrado. Mas o que você precisa sair de uma faculdade sabendo é saber estudar. Se você souber estudar, não importa o que você fez, não importa para onde o mundo vá, você se adapta. Perfeito. Apareceu coisa nova, eu sei estudar, eu me adapto, eu vejo o que eu aprendo, eu faço. Claro que se é alguma coisa que é muito dissociada do que você fez na faculdade ou do que você estudou ao longo da vida, é muito mais difícil. Mas hoje a gente tem uma quantidade enorme de informações, e essa quantidade enorme de informações joga a nosso favor, desde que a gente saiba transformar essa informação em conhecimento. A informação é enorme, o volume de informações é doentio até, né? Mas à medida que você estudou, que você fez
universidade boa, que você fez uma boa universidade e bem feita. Essa é a questão, tem que fazer bem feita. É o teu momento de preparar a base, de preparar o seu alicerce. Se você fizer bem feito, você vai embora. Acabou o assunto, né, professor? Acabou, esquece, você vai estudar, não importa o que. Mas hoje está na moda não sei o que, você vai lá, vai ler a respeito, vai pesquisar e vai fazer o não sei o que. Verdade. Funciona assim, não tem problema. Você falou uma coisa muito interessante que é com relação à adaptação, né? Nós somos seres adaptáveis, né? O ser humano ele foi feito para se adaptar a situações. E aí quando muitas vezes os pais querem obrigar o filho a ser médico, a ser advogado, a ser dentista, olha, se você fizer isso não vai dar dinheiro, muitas vezes se fala, né? E cria um ponto de interrogação gigante na cabeça do jovem sobre o que ele escolher de profissão. Como que ele faz essa escolha, professor? Pois então vai exatamente no ponto que você falou, é a tal da flexibilidade. Se você faz alguma coisa mais centrada, evidentemente que você tem uma facilidade eventualmente um pouco maior se aquela coisa mais centrada que você estudou estiver sendo o necessário naquele momento. Em contrapartida, se você fizer alguma coisa mais centrada, um estudo mais centrado, um estudo mais técnico, à medida que essa técnica, essa questão necessária no mercado desaparece, você desaparece junto, se você não se adaptar. À medida que você faz alguma coisa mais aberta e mais abrangente, pode ser até que você tenha um pouco mais de dificuldade momentânea de se inserir no mercado de trabalho, mas à medida que você vai se inserindo, você vai crescendo mais rapidamente e vai tendo perenidade de emprego. Perfeito. Então é uma troca, como tudo que a gente faz na vida, né? Então se eu faço o especialista no subtreco da parafuseta, e se tiver precisando de gente que entende de subtreco da parafuseta no mercado, você está dentro. Né? Eu estive, a semana passada, no Cubo. O Cubo é o setor de empreendedorismo do Itaú. Estive no Cubo e estava conversando com o pessoal lá, eles disseram que eles têm cerca de 340 pontos que eles não conseguem contratar gente. Por quê? Porque não tem especialista naquilo que eles precisam. Eles não conseguem achar gente boa para poder ocupar aqueles cargos. Em contrapartida, a gente fala o quê? 12 milhões de desempregados. Né? E isso não acontece só ali. Isso está acontecendo no mundo. Então, a forma como essa dicotomia atua é que vai te dizer para onde você tem que caminhar. Mas sempre, bem feito, você se adapta. Muito bem, tá aí, ó, a voz da experiência para você que acompanha o nosso programa, para você jovem que está em busca da profissão, em fase de vestibular, querendo saber como estudar, o que vai estudar, o que vai ser profissionalmente da sua vida, ou de repente a você, pai de jovem, ou você mesmo que está no meio da sua vida profissional, no meio de um mar, e com a onda gigante chegando, não sabe se continua na área, se faz pós-graduação, se muda de área porque não está satisfeito. O professor Nivaldo Pilão está aqui ajudando a gente com as suas valiosas dicas em mais de 30 anos como educador. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Fique conosco.